Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é manutenção versus retoque de micropigmentação. Vídeo muito esperado. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre esse assunto. A gente vai falar sobre a diferença entre manutenção de micropigmentação e retoque de micropigmentação. Então, vamos lá. Eu quero começar explicando para vocês que existe uma diferença. O vídeo de hoje não vai ser só para profissionais da micropigmentação. Também vai, acho que ajudar muita gente que é cliente, muito usuário da micropigmentação, porque é um assunto que confunde muito a cabeça dos clientes e também de alguns profissionais. O termo usado é um pouco confuso, retoque, manutenção, a galera fica um pouco confusa, mas vamos falar sobre isso e eu quero muito poder esclarecer tudo para vocês. Bom, vamos começar falando o que é retoque. Retoque de micropigmentação. Pessoal, retoque é aquela sessão que você faz após 30, 45, às vezes até 60 dias. Isso a gente chama de retoque. Retoque é quando uma cliente fez o procedimento com você e ela tem direito a uma segunda sessão ou não, ou você cobra a parte, mas é um reparo do seu trabalho. É como se você desse uma garantia para o seu cliente de que após 30, 45 ou 60 dias ele pode retornar, te procurar para reajustar qualquer coisa que ele tenha ficado insatisfeito ou insatisfeita com relação ao procedimento. Por exemplo, o cliente fez a sessão com você, fez a micropigmentação, depois de 30 dias te procurou e falou: olha, eu quero escurecer um pouquinho, eu achei muito clara. Isso você faz esse ajuste no retoque. Ah, eu achei muito fina, quero engrossar minha sobrancelha. Você faz também no retoque. Isto é retoque. É uma sessão inclusa ou não, mas que o cliente deve ser orientado a retornar após 30 dias. Aí vai de cada profissional, cobrar a parte ou incluir no valor. Tá? Eu, Daniele, trabalho com valor incluso, já trabalhei antigamente cobrando a sessão de retoque. Daí, o que aconteceu? Algumas clientes, qual foi o meu erro em pensar dessa maneira? Algumas clientes, justamente por ter que pagar esta sessão de retoque, justamente por ter que pagar, o que acontecia? Elas não retornavam necessitando do retoque. Então, eu caí na minha própria estratégia. Eu fui prejudicada, porque foi equivocada eu pensar desta maneira, porque acabou que algumas clientes deixavam de retornar para a sessão de retoque, porque tinham justamente que pagar esses R$ 80 e elas saíam por ali com meu nome no rosto dela, como eu sempre digo, que o meu nome anda bem aqui, meu cartão de visita anda coladinho no rosto daquela pessoa, andava por aí com um trabalho inacabado. E a chance de alguém ver e não gostar é muito maior, porque ainda precisava de uma segunda sessão, aquela sobrancelha precisava de reparos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio maluca da Dani? O que eu fiz, a estratégia que eu usei lá atrás e o que acabou acontecendo comigo? Então, eu não sei qual que é a sua linha de raciocínio, eu não sei qual que é, ou se você optou em cobrar a sessão de retoque ou não. Eu não tô aqui para julgar certo ou errado, porque, como eu falei, depende muito da sua relação, do que funciona para você. Mas, neste segmento, nessa linha de raciocínio que eu segui, não funcionou, tá? Porque a cliente acabou que ficava com uma sobrancelha inacabada, ela ficava ali com a sobrancelha faltando completar alguns cantinhos ou outro, porque ela tinha que pagar a segunda sessão, então para ela já estava bom do jeito que estava, ela preferia não pagar, ela já estava satisfeita, mas eu com meu olho de profissional, às vezes aquela cliente retornava, me procurava somente para fazer o design e eu podia ver defeitos ainda naquela sobrancelha, falhas, ela necessitava de uma sessão de retoque, mas porque ela tinha que pagar, ela falava para mim: não quero, já estou satisfeita. Ela tinha esse direito de escolher porque ela tinha que pagar. Hoje, quando uma cliente retorna para mim
depois de 30 dias e eu vejo falhas e ela fala, ai Dani, pra mim já tá ótima, linda e maravilhosa. Eu falo pra ela, não tá. Existem algumas imperfeições aqui. Como já está incluso no valor que você pagou, vamos dar esses retoquezinhos. Então, vamos fazer esse reparo, vamos fazer esse ajuste, que aí sim ela vai ficar perfeita. Como ela não tem que desembolsar nada, somente um pouquinho de tempo, ela acaba fazendo. Então, daí sim ela vai andar com uma sobrancelha por aí, bonita, arrumada e completa e finalizada, né? Porque, gente, como eu sempre digo aqui, é o teu nome que anda no rosto da cliente, pregado aqui, ó, na testa da cliente. Porque onde ela for, se sua sobrancelha ficou ruim, se o seu trabalho foi ruim, onde essa cliente for, vão perguntar, quem fez? Ah, foi a fulana. Ó, bom saber, pra mim nunca ir lá. Às vezes a pessoa não vai falar, ela vai pensar, né? Ou, ficou maravilhosa. Quem fez? Foi a cicrana ali. Nossa, me dá o telefone dela. Você nem precisou fazer propaganda. Vocês estão me entendendo qual que é a propaganda? Daí é um bom trabalho, ele faz propaganda por si só. Ele vai, onde essa cliente for, ela tá levando o teu cartão. Tem que pensar assim, gente, eu penso assim e é uma estratégia, uma maneira de eu sempre colocar o meu melhor. Claro que o fato de eu amar o que eu faço, de eu ser muito feliz e realizada e para mim não ser peso, não considerar trabalho tudo que eu faço, claro que também eu sempre faço com muito amor e cuidado, mas essa é uma estratégia que funciona muito, muito no momento que você vai realizar e você pensar, eu preciso colocar o meu melhor aqui, fazer um trabalho de excelência, porque essa cliente vai sair daqui com o meu cartão colado aqui, estampado aqui na testa dela e onde ela for, ela leva. Então, pensa que a cliente viajou. Gente, eu já atendi uma pessoa, ela mandou até um vídeo para mim depois. Acho que no meu site, se eu não me engano, tem o depoimento dela. Não tem no meu site. Bom, enfim, eu não sei onde tá, mas uma hora eu compartilho com vocês. Ela mandou um vídeo para mim no meu WhatsApp, me falando que ela fez a sobrancelha comigo e ficou linda, maravilhosa, passou meses, ela teve um problema de saúde e foi internada no hospital. Toda a equipe de enfermeira ali, de médicos que cuidaram dela, ficaram todo mundo babando na sobrancelha dela, porque ela não tinha sobrancelha nenhuma e ninguém acreditava que aquela sobrancelha era micropigmentação, não era a sobrancelha natural dela, porque como ela não tinha absolutamente nada, vocês estão ouvindo o barulho do trem passando? Aqui passa trem. Enfim, como ela não tinha absolutamente nada de sobrancelha, eu fiz fios bem fininhos, trabalhamos com muito realismo nessa sobrancelha. E daí, depois de alguns dias, ela teve que ficar internada um longo tempo, ela passou até uma fase bem chata de saúde, bem delicada, e ela falava comigo do hospital. A gente estava sempre conversando do hospital, porque eu me preocupei, foi uma situação delicada de saúde que ela viveu, um período bem delicado. Um beijo, Tice, no coração, minha cliente querida, energia maravilhosa. Enfim, vamos lá. Passou-se alguns dias que ela estava internada, eu comecei a receber ligação de uma enfermeira, de outra enfermeira, de uma médica dela, de não sei quem, fulano, todo mundo do hospital. Uma outra paciente que ela viu, não sei o que. Gente, sério, eu não acreditei. E ela falava pra mim, Dani, as meninas todas aqui da ala do andar já estão conhecendo você. Olha só, eu tô contando isso pra vocês verem, quando você realiza um bom trabalho ou ruim, ele vai sozinho, sem você precisar fazer força. Esse é o melhor marketing para o serviço. É você executar um serviço de qualidade. Primeiro que o seu cartão tá ali, segundo que se a cliente gostar, ela vai falar bem de você mesmo, tá? Tem um ditado que eu sempre falo que é assim, quando a cliente gosta de você, ela volta para fazer. Quando a cliente te ama, ela volta e ainda te indica para as amigas. Então, o objetivo seu tem que ser que essa cliente te ame para sempre. Que quando ela chega no lugar e alguém fala onde você fez a sobrancelha, que ela
não vai falar só, ai, foi na fulana, tá aqui o telefone dela. Ela vai falar, foi nessa menina maravilhosa, ela é cuidadosa, ela é isso, ela é aquilo. Ela vai falar só maravilhas de você. A ponto da pessoa falar, me dá que eu vou lá amanhã, eu vou ligar amanhã. Eu tenho cliente que faz isso. E elas me ligam e falam, Dani, eu falei tão bem de você que se você estivesse ali naquela hora, você fazia a sobrancelha da mulher. Porque ela ficou assim encantada só de ouvir falar. Então, gente, essa é a melhor propaganda que a gente profissional pode ter. Vocês estão, tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão compreendendo? Então, voltando ao assunto de retoque, eu não cobro mais hoje por este motivo, porque eu não quero nenhuma sobrancelha inacabada, trabalho meu por aí, faltando fio, com falha ou precisando preencher algum cantinho, porque a pessoa tinha que desembolsar mais dinheiro após 30 dias. Tá bom? Porque às vezes para aquela cliente, após 30 dias, ela vai olhar e já vai se sentir satisfeita. Mas às vezes você como profissional sabe que dá para melhorar. Então, se o nosso objetivo é dar o nosso melhor, então é importante que ela retorne para a sessão de retoque. Então, essa é minha linha de raciocínio hoje, esta é a maneira que eu trabalho hoje, você não é obrigada a trabalhar desta forma, tá bom? Deixando claro, mais uma vez, que esse é o jeitinho que eu trabalho e que ao longo da minha jornada de 14 anos, como eu tô compartilhando com vocês, eu fui tendo experiências diferentes que me levaram até ajustar dessa forma. Pode ser que daqui a algum tempo eu mude de ideia? Sim, pode ser. Gente, esse mercado, ele, como eu digo, modifica todo dia, o tempo todo. O tempo todo a gente está mexendo. Antigamente eu indicava cliente usar um tipo de produto no período de cicatrização. Teve uma outra época que eu não indicava ela passar nada, porque a gente aprendeu, eu comecei a fazer curso e fui descobrindo que o melhor era não aplicar nada. Depois, em outro tempo, eu descobri que o melhor era aplicar aquilo. Hoje eu indico isso. Então, eu também tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, tá? O que usar no período pós micropigmentação, na fase de cicatrização, tem um vídeo só falando sobre isso. Então eu quero falar para vocês que todo tempo tá saindo novidade, pesquisa, e a gente vai, como profissional, vai testando, vai experimentando. Até um conselho que eu dou para você, até você chegar de uma maneira redondinha, que você fala, poxa, aqui encaixou, desse jeito ficou confortável, ficou de verdade, ficou transparente, funcionou, as clientes aceitaram bem, eu também tô feliz, pronto. Então, pode ser que amanhã eu pense diferente, eu comece a ter problema dessa forma e mude meu jeito. Pode ser, não sei. Mas o que eu tô compartilhando com vocês foi experiências que eu tive, aprendizados, erros que eu cometi em pensar isso ou aquilo, até eu chegar nessa maneira que eu trabalho hoje. Pode ser que mude? Pode, não sei, tá? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é: como saber qual fio fazer na sessão de retoque? Bom, essa pergunta é delicada. Eu quero falar primeiro que vai depender de duas coisas, tá? Primeiro, existe uma diferença se essa cliente voltou para retocar e você percebeu algumas falhas e ela fala para você que quer a sobrancelha dela da mesma cor que está, ela não quer mexer em nada. Dani, eu não quero mexer nada, eu não quero modificar nada de cor, grossura, desenho, eu só quero que você preencha onde está faltando. Esse é um ponto. E existe uma outra possibilidade, um outro ponto que é, essa cliente achou muito clara a sobrancelha e ela quer escurecer. Então, vamos lá, vamos pegar a primeira situação. Ela voltou, achou que tá maravilhosa, só quer retocar. O que você faz? Pega a ficha de anamnese daquela cliente, olha que cor você usou no dia que ela fez. Ela quer a mesma cor, você vai trabalhar com a mesma cor. E aí você vai o quê? Olhar, procurar quais fios estão, além de mais claro, mais clarinho do que os outros, quais fios estão falhados, às vezes com pontinhos, às vezes não ficou um fio perfeito, ele ficou um fiozinho com bolinhas, falhadinho, não saiu perfeito. Então você vai primeiro repassar nestes fios que estão falhados ou mais claros, tá? Você vai utilizar o mesmo tom que você usou na primeira sessão dela. Então você repassa ali e você na hora você já vê um tom mais uniforme, tá? Você vai perceber que onde você repassou
vai ficar levemente mais escuro do que os pontos que você não está repassando, o que é normal, porque aquele cantinho vai sofrer um período de cicatrização, descamar e vai clarear. E daí você vai ter um tom uniforme. Ok, esta foi a primeira situação. Se você achar que ficou muito escuro a parte que você fez, que você acabou de realizar ali uns reparos, dá uma única passada bem de leve mesmo, nos fios que estão bons, que você acha que não precisava fazer, só para igualar o tom, só para igualar a cor. Tá? Não fique insistindo nesse fio. Os fios que você tem que refazer, refaça. 2 passadas ou 3. Agora, aqueles fios que já estão bons, só para uniformizar a cor, você dá uma única passada. Tá? Agora vamos para outra situação. A situação onde a cliente te procurou, tá com falha, mas ela tá achando a sobrancelha dela muito clara. Ela quer escurecer. Então você vai pegar a ficha de anamnese dela, vai ver que cor você usou nela e você vai pegar uma corzinha mais escura. Às vezes mantém a base, digamos que você usou 2 cores. Eu usei uma base de castanho médio, mas eu coloquei um pouquinho de castanho claro, para não ficar tão escuro. Você vai trocar agora, você vai usar uma base castanho escuro e um pouquinho do castanho médio. Ou você vai, depende do quanto ela quer escurecer, se só um pouquinho ou muito, você inverte, você usa mais do castanho claro e um pouquinho do castanho médio. Ao contrário. Se ela achou muito, na verdade, se ela achou muito clara, base castanho médio com castanho claro, você vai ter que usar castanho escuro com castanho médio. É isso, para poder escurecer essa sobrancelha. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer sua mistura já mais escura e daí sim você vai ter que repassar a sobrancelha toda. Porém, iniciando pelos fios mais clarinhos. Tá? Você vai primeiro nos fios que estão precisando de reparo, aqueles fios mais claros que você precisa refazer eles. Você precisa dar 2 passadas ou até 3, no máximo 3, tá? Se de uma passada você viu que ele ficou bem pigmentado, lindo, maravilhoso. Mas se não, mais uma, no máximo 3. Não dê mais do que 3 passadas, que senão você começa a engrossar este fio, e no momento que cicatriza ele vai migrar e não vai ser mais um fio, vai virar um borrão ou uma sombra. Então não deem mais do que 3 passadas, tá? Aí você passou ali aqueles fios que estão precisando, necessitando de reparo, de retoque. O que você vai fazer depois? Você vai olhar, você viu que ele ficou mais escuro, você vai vir e dar uma passadinha ou 2 no restante da sobrancelha toda, uniformizando daí, tá? E o que eu faço também? Faz a parte de saturação, você coloca um pouquinho de pigmento no final, de pigmento escuro, em toda aquela sobrancelha com cotonete. Pega um pouquinho de tinta cotonete, suja a sobrancelha toda, deixa descansando uns 5 minutos e depois remove com lencinho, porque você precisa alterar um pouquinho aquele tom. Então, dessa forma, a pele ali aberta, ela vai puxar o pigmento e automaticamente ela vai escurecer de maneira uniforme, tá bom? Então, essas foram as dicas para você entender que fio você retoca, que fio você não retoca e como você conduz, tá? Depende de cada situação, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Gente, essa pergunta é muito boa. Me perguntaram assim, qual o tempo mínimo e máximo para manutenção e por que ela não é permanente? Eu acho que quem fez essa pergunta foi uma cliente, né? Porque as clientes até queriam que a micropigmentação fosse para sempre, para elas não terem que refazer uma vez por ano. Mas não é. Primeiro, vamos falar qual o período mínimo e máximo para manutenção. Me perguntaram qual o período para manutenção, não retoque, porque agora vocês já aprenderam qual a diferença de retoque e de manutenção. Então, qual que é o período mínimo para uma cliente retocar e máximo? Gente, período mínimo não tem. Depois que ela realizou o procedimento, ela volta com 6 meses, se ela quiser, ela volta com 8 meses, ela volta com 1 ano, não tem período mínimo, tá? Na verdade, é quando aquela cliente se sentir incomodada. Eu tenho clientes que refazem a micropigmentação da sobrancelha a cada 5 meses.
Tem, verdade. Por quê? Depois de 5 meses, aquela cliente acha que como já clareou um pouco, ela já quer forte de novo. Ela acha que já não tá mais do jeito que ela gosta, porque ela é uma pessoa que gosta da sobrancelha bem em destaque. Então, a cada 5 meses ela refaz. Eu cobro um preço especial para ela. Você pode ter isso também no seu cardápio ali de serviço, no seu menu de valores. Um preço especial para quem quer retornar a cada 5 ou 6 meses, tá? Eu sempre tive isso, quando a cliente me fala, se eu voltar daqui 6 meses, eu já tenho um preço que eu falo, olha, se você fizer a cada 6 meses mesmo, eu te cobro o valor X, tá? Então, mas não é uma regra, essa cliente pode voltar com 1 ano. Qual que é o tempo de duração da micropigmentação? Ela dura na média, a gente fala na média, 1 ano. Porque o procedimento pode durar menos, pode durar 8 meses, dependendo do seu tipo de pele, se você tem pele oleosa, se a cliente tem pele, se ela toma muito sol, se a cliente faz muito uso de ácido, muito procedimento estético, peeling, microagulhamento, tá sempre fazendo procedimentos estéticos, isso leva embora o pigmento mais rápido. Se ela toma muito sol e não usa protetor solar, tudo isso leva a tinta embora com mais facilidade. Então, tudo isso vai influenciar no tempo. Então, vocês percebem que é de cada tipo de pele, é de acordo com cada tipo de pele, então não tem como a gente falar qual um prazo mínimo. Prazo máximo também não tem como saber. Porém, como eu já falei no início do vídeo, eu tenho um preço diferenciado para quem retorna num período de até 1 ano. 1 ano. Por quê? Porque eu acho que é um tempo médio, é um tempo razoável. Depois de 1 ano, eu considero um tempo que aquela sobrancelha, a maioria das sobrancelhas já vão necessitar de um retoque, independente do seu tipo de pele. Tem clientes que duram até mais? Tem. Tem cliente que depois de 1 ano e meio eu encontro, ela volta para fazer design e tá com a sobrancelha perfeita, linda e maravilhosa depois de 1 ano e meio. Tá? Aquela cliente não toma sol, ela cuida direitinho, ela não tem a pele oleosa, ela não faz muito uso de produto com ácido, N possibilidades, mas após 1 ano e meio ela está com a sobrancelha perfeita ainda. Existem casos assim, mas a maioria depois de 1 ano, após 1 ano, vai necessitar de uma sessão de manutenção, tá? Então, tudo varia de cada cliente. Tempo mínimo, tempo máximo não tem. Agora, o porquê não é permanente? Essa pergunta é boa. E é bem técnica para você explicar para sua cliente o porquê não é permanente, mas se uma cliente estiver assistindo, eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo muito válido também para o cliente, não só para os profissionais da micropigmentação, mas muito para o cliente entender qual que é a diferença do retoque, qual que é a diferença da manutenção após 1 ano. Porque eu, quando cobrava R$80, não sei se eu já falei, mas tinha cliente que me procurava e queria pagar R$80 após 1 ano, 1 ano e meio. Então, é muito importante que a cliente entenda o que é retoque e o que é manutenção, tá? Então, por que não dura? Vamos voltar. Por que não dura, não é permanente o procedimento? A micropigmentação é diferente da maquiagem definitiva, que era como se chamava um procedimento de tatuar sobrancelhas. Ele levava o nome de maquiagem definitiva. Nada mais era do que uma tatuagem no rosto, uma tatuagem na sobrancelha. Era definitivo? Era. Porém, para um procedimento ser definitivo, meninas e meninos, ele precisa alcançar até a última camada da pele. Ele precisa ir na hipoderme, lá no final da hipoderme, que é onde uma máquina rotativa de tatuagem alcança. Ela alcança até a 3ª camada e também o peso da mão, claro, influencia. O dermógrafo, que é a máquina de pigmentar sobrancelha, de fazer a micropigmentação, de implantar pigmento, o dermógrafo, ele não é a máquina rotativa de fazer tatuagem, ou seja, ele tem uma batida muito mais leve, uma rotação muito mais leve, agulhas muito mais finas e delicadas. E você não deve ir na 3ª camada da pele. A gente deve ir na derme. E não no finalzinho da derme, não. Você deve alcançar até a 2ª camada da derme. A primeira camada que a gente tem é a epiderme. A gente tem que passar por epiderme, chegar na derme e na 2ª camadinha da derme é o limite para você implantar o seu pigmento.
Você vai ter a derme, que é onde você vai, é a camada certa para você implantar esse pigmento. Então, se a gente tivesse que realizar um procedimento para durar, para ser permanente, a gente precisaria tatuar esse rosto, essa cliente. A gente ia precisar usar uma máquina rotativa de tatuagem, um pigmento de tatuagem, atingir a terceira camada da pele e daí sim ele seria permanente. Só que é impossível você ter fios delicados, fininhos, naturais, realista, com uma cor bonita, com brilho bonito, com efeito de luz e sombra, alcançando a hipoderme, pigmentando a terceira camada da pele. Porque toda vez que a gente vai lá na terceira camada da pele, que a gente carca a mão, às vezes acontecia muito comigo quando eu estava no começo, iniciando em treino, eu via muito isso. Quando pesa demais a mão, você vê aquele pigmento alterar a cor na hora. Na hora, você pode estar trabalhando ali com pigmento loiro, marrom lindo. Se algum cantinho ou outro você apertou demais a mão, você vai perceber que aquele pigmento escureceu demais na hora, tá? Isso que acontece é uma reação química ali da sua pele com pigmento, com os componentes daquele pigmento. Imediatamente ele altera a cor. Imediatamente o que você vai ter aí? Você não vai ter fios fininhos no momento de cicatrização, porque você pesou demais a sua mão e provavelmente o seu fio vai engrossar. Então é impossível ter as duas coisas. Eu sempre explico isso para minha cliente quando ela fala: por que não é definitivo? Eu falo: se for para ser definitivo, não vai ser natural. Vai ter que ser forte, escuro, pigmento de tatuagem, tudo isso que eu já falei. Então, ou a gente tem tatuagem no rosto, maquiagem definitiva, ou a gente tem micropigmentação, técnica natural e realista. Então, esta é a diferença para você, profissional, poder explicar para sua cliente. E se é você, cliente, que está assistindo esse vídeo, agora já está sabendo, porque a micro não é permanente. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: posso modificar o formato no momento do retoque? A resposta é sim. Sim, você pode, desde que, como eu sempre falo que o menos é mais, desde que na primeira sessão você tenha utilizado o menos. Mais claro, não tão grossa, mais leve, mais natural. Assim a cliente está livre, confortável e à vontade para fazer qualquer mudança que ela queira. Ou seja, essa cliente pode escurecer, pode engrossar, pode arquear mais, pode alongar, pode fechar um pouco. O que tiver que ser feito, ela pode fazer. Agora, digamos que você escureceu muito. Não dá para clarear no retoque, né, gente? Dá para você mudar o tom no sentido de, por exemplo, você colocou muito avermelhado, um marrom muito avermelhado, você pode colocar mais acinzentado. Ou você colocou um marrom muito acinzentado, você pode deixar mais avermelhado. Isso dá. Agora, se você colocou muito escura, voltar o tom o pigmento para clarear, não dá, no retoque não dá, a não ser que você aí faça sessão de laser remoção. Então, optem em trabalhar sempre com menos, tá? A espessura da sobrancelha é outra coisa também. Escolha sempre ir para o menos, faça ela mais fina. Se for necessário no retoque, essa cliente engrossa um pouquinho, nunca vai para o mais, já coloca 2 dedos de sobrancelha, mesmo que ela te peça grossa, engrossa de leve, dá uma engrossada, uma leve engrossada na primeira sessão e fala para ela: se você quiser mais, na sua sessão de retoque, a gente engrossa um pouquinho mais. Tá bom? Então, melhor dessa forma, melhor assim. Sendo assim, a sua cliente pode sim mudar, fazer modificação de cor, de formato na sessão de retoque dela. Ok? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, também acho que foi uma cliente que perguntou: posso fazer a remoção dos pelos em casa ou eu preciso procurar o profissional e ir para o salão após a micropigmentação? Bom, a gente não pode falar que o cliente deve procurar a gente, que ele tem que procurar a gente para retirar o excesso de pelo após a micropigmentação, porque isso ele não é obrigado a fazer nem antes da micro e nem depois. Mas eu, na minha fichinha, no meu material gráfico que eu entrego para cliente de cuidados pós-micropigmentação, eu tenho também um item que eu coloco lá assim, de observação. É importante
Vejam só, é importante, você não é obrigada. É importante que a cada 30 dias, eu coloco assim, 15/30, isso depende de cada pessoa. É importante que a cada 15 ou 30 dias você retorne para fazer a remoção dos pelos, o design, para que a sua micropigmentação esteja sempre impecável, realçada e em destaque no seu rosto. Porque os pelinhos, o excesso de pelo, tira a evidência do desenho. Não deixa ela tão bonita. Tanto que, às vezes, tem cliente que fala: ai, agora que ela tá linda, preenchida, com formato, eu mesmo vou me arriscar a tirar os excessos em casa. E ela vai tirando. Daí ela vai percebendo que vai mudando o formato da sobrancelha dela, porque ela foi deixando um pelinho ali onde não tinha que deixar, outro aqui. Aí quando já tá naquele estado assim, de calamidade, ela volta e me procura e fala: ai, Dani, vim, tô achando que não tá legal, o que tá acontecendo? E eu vou e faço somente um design. Eu só removo o excesso de pelo ali e ela sai falando: parece que eu fiz minha micro hoje. Ou seja, é importante sim que o cliente retorne para tirar o excesso de pelo com você. Porque você sabe, foi você que fez aquela sobrancelha, você sabe ali o que você tem que tirar, o que não tem, o que tem que deixar, o que não. Ela não sabe, a cliente é leiga. Então tem muito profissional vendendo aí o peixe assim: ai, faça a micropigmentação e depois nunca mais você precisa ir num salão tirar a sobrancelha, você vai economizar horrores, você mesmo tira em casa. Não, não, não. Se ela quiser, ela tira, mas não é que vai ficar tão boa quanto você, não é verdade? Então, como você passa isso para sua cliente de uma maneira elegante, eu considero que a maneira que eu faço acaba sendo a maneira elegante. Eu não obrigo ela a estar voltando, porque às vezes ela acha que tem um desenho ali, ela já consegue tirar sozinha. Às vezes algumas tiram e fica muito bom, sim, às vezes sim, mas às vezes não, como eu expliquei. Então, eu sugiro para vocês isso. Tenham junto com o material gráfico. Eu falei num outro vídeo já a importância desse material, de você entregar para a cliente todos os cuidados que ela tem que ter no período de cicatrização, e lá embaixo coloca essa observação, tá bom? Essa é a minha dica, essa é a maneira que eu faço. Próxima pergunta. O que a cliente não deve fazer antes do retoque? Bom, basicamente ela deve seguir os cuidados que vão estar todos impressos no material gráfico. Eu tenho certeza que agora, acompanhando os meus vídeos, você já deve ter um material gráfico que você entrega para sua cliente, com todos os cuidados que ela tem que ter no período de cicatrização. Além de seguir esses cuidados, antes de retornar para o retoque, o que é muito importante essa cliente não fazer? Não fazer o uso de Roacutan, medicamento para tratamento de acne, oleosidade, porque ele causa descamação, e se ela estiver tomando, você vai fazer a sessão de retoque e vai acelerar a fase cicatricial, removendo todo o excesso de tinta e pigmento que você implantou naquela pele. Então, ela não pode estar tomando Roacutan, ela não pode ter tomado sol e estar bronzeada, porque também aquela pele vai sair, vai descamar, então vai embora todo o trabalho que você fez. E basicamente ela não pode ter feito nenhum procedimento estético nos últimos 20, 30 dias. É importante que ela não tenha realizado nenhum procedimento estético, como, ela não pode ter feito uma limpeza de pele? Não. Ela não pode ter feito um microagulhamento, ter feito o uso de ácido, ter feito procedimentos injetáveis como botox ou ácido hialurônico, ou qualquer tipo de procedimento mais invasivo, mais agressivo. Tá? Ela não pode, porque isso vai interferir. Pode ser que aquela pele não esteja totalmente cicatrizada para você fazer o retoque. Pode ser que aquela pele esteja num período de cicatrização, prestes a entrar naquele processo de troca de pele, lembra que eu expliquei? Pode ser. Então, pode ser que aquela cliente esteja ali com produto injetável ainda no processo de absorção daquela pele, então ainda tá uma mais alta, uma mais baixa, e você vai fazer caca ali. Então, pergunte para sua cliente também no momento do retoque se tá tudo ok com relação a isso, tá bom? Ok? Próxima pergunta. A última pergunta que fizeram aqui eu deixei para o final, que é muito parecida com a penúltima, que eu não posso fazer antes da manutenção, a mesma coisa. Todas as mesmas coisas, porque a manutenção nada mais é do que uma sessão de micropigmentação que ela vai refazer todo o procedimento, diferente do retoque,
que é uma sessão de micropigmentação que ela vai utilizar para reparos que ficaram na primeira sessão, reparos a ser feito da primeira sessão. Então vocês entenderam a diferença entre retoque e manutenção? Manutenção é a sessão que ela volta para refazer todo o trabalho e retoque é a sessão que ela volta para corrigir reparos e pequenas modificações também podem ser feitas, tá bom? Reajustes. E o retoque, ela tem um prazo de 30, 45 ou 60 dias e a manutenção daí é de cada um de gosto. Ela pode voltar com 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2. E daí todas as questões a serem aplicadas, como eu falei no começo do vídeo, depende de você, do seu público, do que funciona para você e deu certo com a sua carteira de cliente. Tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido tudo na cabecinha de profissionais e de clientes também com relação a retoque e manutenção, tá bom, meninas? Se vocês gostaram, curte esse vídeo. Se não gostaram também, descurte, dislike aí em mim, porque é muito importante o feedback de vocês. Tudo que eu faço aqui é para vocês. Eu entrego este conteúdo de forma gratuita. Eu compartilho com vocês aqui tudo que eu sei, todo o meu conhecimento desde os últimos 14 anos de profissão. Eu compartilho com vocês todas as minhas dicas, as minhas técnicas, o que eu faço, o que eu não faço. Eu não escondo nada nesses vídeos. Tudo, eu conto até para vocês os preços que eu aplico nos meus vídeos. Eu conto tudo. Então, é muito importante para mim saber se vocês estão gostando, se eu continuo ou se eu paro que tá chato, tá bom? Se for importante para você, comenta aí, dá um like, marca um amigo, uma amiguinha que vai ser útil esse vídeo, como eu sempre falo. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.